Na verdade, a gente tem memórias sendo produzidas, essas memórias, elas estão dentro da cidade, elas identificam a cidade. Agora, para que as memórias continuem fazendo sentido, é preciso que as pessoas saibam que elas existem. Na verdade, memória é uma espécie de tudo, né? Porque vocês só estão aqui nesse curso que esse grupo está oferecendo sobre temática racial porque sabem que tem relações raciais envolvidas nas suas próprias biografias. Acho que vocês ficaram sabendo do caso de 5 jovens que morreram na mão da polícia essa semana no Rio de Janeiro. Então, todo aquele processo, o forjamento de uma certa situação ali, né? Então se colocou coisa na mão daqueles meninos para criar em torno daqueles meninos a imagem do menino bandido, a imagem do menino mau caráter, a imagem do menino perigoso, não é? E como é que você faz isso? Você faz isso de maneira muito estratégica, depositando certos objetos e apagando certas memórias, evidentemente, não é? Porque, na verdade, depois, uma das biografias daqueles meninos, uma daquelas biografias era: ele tinha acabado de entrar no emprego. Seria o primeiro dia de emprego, o outro dia. Quem vai guardar a memória desses meninos? Desse evento violento e traumático? A gente pode dizer, bom, quem vai guardar essa memória, entre outros lugares, hoje é o Facebook, não é? Porque saiu no Facebook. Colegas meus que são super contra a violência e contra circular imagens de violência, eles resolveram compartilhar essa imagem, porque essa imagem, ela é muito problemática. Não é a televisão que está circulando essa imagem, na verdade. São pessoas que resolveram tomar certas atitudes e falar, vou colocar essa imagem para a gente não esquecer o que aconteceu. Então, a gente tem uma dupla relação aí. A memória, quando a gente vai pensar memória, a gente vai pensar necessariamente a relação da memória com a sua contrapartida, né? Com o esquecimento, né? Quem memoriza, memoriza contra o esquecimento. O Emanuel Araújo, durante um tempo, não sei se vocês conhecem, o Emanuel Araújo é um curador, artista, idealizador do Museu Afro-Brasil. O Emanuel Araújo fez uma exposição chamada Para Nunca Esquecer, justamente chamando atenção para o processo de esquecimento das trajetórias de populações negras no Brasil, não é? Quando a gente pensa na quantidade de homens e mulheres negros que morreram no Brasil, que é muito assustador, são mais de 4 milhões de pessoas ao longo de 300 anos, a gente pode pensar o seguinte, nossa, como essas memórias, como é que a gente faz para lidar com esse trauma histórico dentro do nosso país? Uma das ações que a gente está fazendo de reconhecimento dessa memória violenta, por exemplo, é a criação de cotas, não é? Seria uma das maneiras de você reparar ações em larga escala de violência contra uma população. Então, quando a gente pensa, por exemplo, nos descendentes de italianos, nos descendentes de alemães no Brasil, eles têm todo um orgulho de falar do passado deles, sem contar que eles também, assim, gostam de falar que o bisavô chegou aqui, né? Porque tem a documentação também, né? Passou pela hospedaria dos imigrantes, né? Então toda aquela narrativa, aquela narrativa de sucesso também, né? A Pompeia, por exemplo, se a gente for ver os nomes das ruas da Pompeia, é muito significativo você ver toda uma parte da Pompeia que é de ascendência italiana, não é? Então na Vila Romana, por exemplo, né? Vila Romana, os nomes das ruas, Duílio, não é? Aureliano, Tito, são os imperadores romanos, né? Como você teve também uma migração de populações que vieram de certas regiões da Itália, eles vêm também com toda a produção cultural dele e eles imprimem os seus nomes aqui. E os nomes negros, a gente tem Teodoro Sampaio, por exemplo, numa rua central da cidade, uma rua muito importante da cidade, né? A Teodoro Sampaio, que é justamente uma rua que
não deixa esquecer o nome dessa figura tão importante que foi esse geógrafo, intelectual, estudioso de Tupi e engenheiro, que foi o Teodoro Sampaio, um engenheiro baiano e tal. Então a gente pode, no espaço público, grafar esses nomes para não perder as suas memórias. Quantas pessoas será que sabem que a Avenida Rebouças e a Teodoro Sampaio homenageiam homens negros? Talvez essa fosse uma boa pergunta para a gente se fazer. A Rebouças é exatamente uma homenagem à família Rebouças, que a família, como a gente conhece plenamente, é o André, o Antônio e o pai deles, que eu acho que também o nome do pai é André Rebouças, mas é o André Rebouças pai, que foi senador do Império, e os dois filhos dele foram engenheiros no Império. Tanto é que quando se proclama República no Brasil, eles têm alguns problemas, eles estavam muito ligados ao Império, não é? Então é só para a gente ter ideia um pouco como, pela memória, na verdade, por estratégias de memória, a gente pode preservar a memória de algumas pessoas muito importantes. Muita gente não saiba, talvez, quem foi o Luiz Gama, não é? O grande advogado brasileiro que não pôde entrar de maneira alguma na universidade, mas que tendo aprendido a ler e escrever aos 17 anos de idade, começou a partir dali a ter toda uma produção escrita. Um dos outros aspectos, aí, o Luiz Gama foi recentemente reconhecido pela OAB como uma figura muito importante, na verdade, esse negro que lutou dentro do contexto do Brasil escravista pela libertação efetiva de negros e conseguiu, com muita argumentação, colocar ali algumas decisões de lado, na verdade, conseguiu exatamente salvar uma população negra. Então é preciso que a gente pense um pouco como essa memória opera, na verdade, dentro do desenho da cidade. Tem um monumento em homenagem ao Luiz Gama muito importante no Largo do Aroche, não sei se vocês conhecem tal. Porque o monumento ele tem uma enorme importância, na verdade, nesse processo de construção de memória. A nossa vida termina, não é? O ciclo de vida humano é muito curto. Agora a expectativa de vida é 80, 90 anos, mas ainda assim, a gente não vive 90 com lucidez, produzindo um monte de coisa, não é assim, né? Há um processo de decrepitude. Só que as memórias coletivas são diferentes das individuais, elas têm outro efeito para o desenho da paisagem. Imagino que vocês já ouviram falar de um projeto do Haddad, prefeito de São Paulo, de mudar o nome de logradouros públicos, nomes que homenageiam ditadores e pessoas que violaram os direitos humanos no Brasil. A ideia do Haddad é mudar esses nomes para homenagear pessoas que fizeram muito pelos direitos humanos no Brasil. Vejam, por exemplo, como a memória é construída, porque a memória não é dada, né? Ela é literalmente construída, né? Ela é construída com escolhas, por exemplo, escolhas da paisagem. Então, aquele monumento do Luiz Gama, que está lá no Largo do Aroche, aquele monumento foi escolhido ali por uma sociedade de jornalistas que homenagearam o Luiz Gama. Fizeram uma escolha por colocar aquele monumento ali para marcar dentro da cidade a memória negra. As efemérides, elas são feitas, são colocadas no espaço público para você rememorar certas ações, não é? Então, a Mãe Preta, ela foi colocada ali para lembrar o que sobre os processos de escravidão no Brasil. Ela é contemporânea do Monumento às Bandeiras, que fica no Parque Ibirapuera, na Avenida Brasil. Ela é contemporânea, as duas nascem no mesmo momento. As duas estátuas também, os dois conjuntos monumentais, eles nascem no mesmo momento, que é nos anos 20, os grupos de negros e os grupos de brancos que queriam colocar esses monumentos na cidade, ambos foram idealizados nos anos 20, mas não realizados naquele momento. Eles são idealizados nos anos 20, só vão ser realizados, de fato, no contexto das comemorações do 4º centenário da cidade de São Paulo. O que aquele grupo de negros queria dizer com essa ama de leite? As amas de leite foram o sustentáculo da nação brasileira. Era isso que eles queriam dizer. Nos anos 50, isso fazia muito sentido, porque o que a gente tinha, digamos, de movimento negro no Brasil, fazer o elogio à ama de leite era necessário e era bom. Para vocês terem uma ideia, aquela estátua
ela está tão cheia de conflitos e tensões para a escolha dela para colocar ali naquele lugar, porque o grupo que idealizou aquela estátua nos anos 20, eles queriam uma estátua de uma mulher linda, de bronze liso, inclusive. Eles não queriam aquela figura grosseira e modernista, de pé grande, descalça, com cara de suja, com os peitos. Eles não queriam aquilo. Eles queriam uma estátua segundo o modelo da estatuária clássica. Era isso que eles queriam naquele momento. Quando a estátua efetivamente sai, que eles veem o projeto, eles ficam morrendo de raiva. Eles não queriam aquilo. Aquela imagem os ofendia profundamente. E por que ela os ofende? Ela não é clássica, ela é moderna. Ela é grosseira, não é? Ela é uma mulher sentada no chão. E eles estão querendo elaborar um discurso de que ela foi o sustentáculo da nação. Ela criou todos os bebês para virarem presidentes da República, para virarem grandes advogados, porque as amas de leite, elas eram, dentro do Império, por exemplo, elas atingiram um grau em algumas famílias de ser associadas a santas católicas. Quando é que elas vão ser de fato desprezadas, digamos assim? Elas vão ser desprezadas com o advento da República e com o advento do discurso da medicina, com o advento do discurso sanitário de limpeza e com o advento dos discursos racistas e eugênicos, quando o negro vai ser visto como uma figura inferior e o seu leite como um leite poluente, na verdade. Então, se inicialmente a ama de leite tem um leite forte, não é? Ela cria então aqueles filhos, ela é dedicada. Com a transição do Império para a República, ela passa a ser vista como uma figura perigosa, na verdade. Aquele leite dela, ele passa algo que está na base, ele passa a própria raça, que é inferior. O discurso se modifica. Nessa modificação de discurso, evidentemente, você começa a construir outras memórias, não é? A ama de leite não é mais essa figura legal de um leite poderoso. Quem é que você introduz agora para dar leite para as crianças? As amas de leite brancas, europeias. Voltando um pouco para aquela figura da mãe preta que está no Lago do Paissandu. Aquela memória ela vai se transformando com o tempo. Nos anos 70 eles vão fazer a crítica daquilo, porque vão falar assim, imagina, a mãe preta, a gente não tem nenhum orgulho dela. Ela... Bom, eles vão também nesse grau, eles vão um pouco acusá-la também, né? Porque ela ficou a favor, não é? Ela um pouco ficou a favor, ela cuidou dos brancos, ela abriu mão dos seus, não é? Não teria por que ter orgulho de alguém que foi mega explorada, não é? Pelo sistema, não é? E que colocou os brancos na posição que eles assumiram, certo? Então, pra gente, o que é a mãe preta hoje, por exemplo, isso para o movimento negro. Para um certo movimento negro, a mãe negra não interessava. Interessavam outros símbolos. O zumbi, por exemplo, é um símbolo, né? Agora vejam que coisa interessante. O zumbi, que símbolo que ele é em relação à mãe negra? Ele representa toda a revolução, ele representa toda a resistência, ele representa toda a luta. Quer dizer que a mãe preta não lutou nada? Não resistiu nada? Ela só se dobrou? Olha o grau de complexidade. Por que a gente precisa estudar? O zumbi existiu? Efetivamente, ele é uma efeméride. Ele é tão importante porque ele evoca lutas, ele evoca resistência, ele evoca uma ideia de capacidade de briga. É muito fundamental isso, em função de algumas coisas que você quer. Por que ele é tão importante? Você criar uma data. Por que não tem a data da ama de leite? Talvez não faça sentido efetivamente, não é? Não faça sentido. Então, para vocês terem uma ideia, o zumbi tem várias representações dele no Brasil, né? Então, assim, o Museu Afro tem uma, o Antônio Parreira, se vocês forem no Museu Afro Brasil, vocês vão ver tanto um gesso representando o zumbi, quanto você tem uma pintura representando o zumbi também, mas ninguém viu o zumbi. Ninguém viu o Zumbi dos Palmares. Ele é uma memória de ordem mítica fundamental. Ele estrutura uma série de lutas, não é? Como o Garibaldi, por exemplo, no Brasil, um pouco para os italianos, para uma certa guerra. Como Canudos, por exemplo, para a discussão religiosa no Brasil. Porque a gente fala assim, no Brasil não teve guerra, né? É que a gente não valoriza nada porque não teve guerra. Não teve guerra contra os seus. Na realidade,
a gente tem desafios aí a pensar. Populações negras urbanas guardaram memórias também. A questão é para onde for parar essas memórias, não é? Então, por exemplo, dessa geração de pessoas que estão morrendo com 80 anos de idade, o que elas efetivamente têm quando têm, não é? Elas guardaram memórias? Muito possivelmente guardaram, não tanto quanto, às vezes, um descendente de italiano, que foi enriquecendo, porque afinal fotografia custava caro, mas não custava tão caro quanto a gente tende a achar. Na verdade, para você fazer meia dúzia de fotos de um determinado formato que existiu no início do século XX, chamado cartão de visita, com algumas passagens de bonde para Penha, do centro da cidade para Penha, com uma certa quantidade ali de passagens, você conseguia fazer algumas fotos. Uma das dimensões da memória é a memória e a religião. Bom, a gente não teria candomblé se não tivesse memória.